amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Eu ainda sou bem moço para tanta tristeza, deixemos de coisas, cuidemos da vida, se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Saudação a todos e todas, pessoal daqui, de vários lugares do mundo, gente que caminha com a gente há um bom tempo nessa reflexão bíblica, né, da Boa Nova segundo a ótica da classe trabalhadora. A gente continua lembrando, a gente queria que esses vídeos e a TV MTC, a TV do Movimento de Trabalhadores Cristãos, chegasse a mais pessoas. Então, se vocês curtirem e compartilharem com mais gente, ajudam a que o movimento também faça esse momento e outros momentos de formação também via redes sociais. João Batista clamou no deserto: preparai ao Senhor uma estrada. Eis que o reino de Deus está perto. Escutai, geração transviada. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servir aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de irmãos, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o pão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, batizado por João no Jordão, inaugura o reino do Pai, com este santo e solene pregão. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servir aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de irmãos, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o pão. Pentecostes foi naquele dia que os apóstolos se animaram pelo Espírito Santo de Deus, e a multidão anunciaram. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servir aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de
Escutai, ó Igreja de Deus, eis o tempo da graça chegou. É o Senhor da justiça que passa, sua Páscoa entre nós começou. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servi aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de mãos, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o pão, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o pão, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o pão. Cantemos como aclamação ao Santo Evangelho, não um aleluia, porque o tempo do aleluia, por enquanto, está em pausa. Voltaremos a cantá-lo quando chegarmos à Páscoa da Ressurreição, com toda a alegria da vida nova que brota em nós e na vida da humanidade, graças à nossa militância. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. E agora, ouçamos o Santo Evangelho. Olá a todos e todas, eu sou Maristela Menezes, assistente social da saúde, aposentada aqui de Recife, Pernambuco. E o Evangelho que nós vamos refletir nesse domingo é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Glória a vós, Senhor. A ressurreição de Lázaro. Um tal de Lázaro tinha caído de cama. Ele era natural de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e que tinha enxugado os pés dele com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então as irmãs mandaram a Jesus um recado que dizia: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ouvindo o recado, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Só então disse aos discípulos: Vamos outra vez à Judéia. Os discípulos contestaram: Mestre, agora há pouco os judeus queriam te apedrejar e vais de novo para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque nele não há luz. Disse isso e acrescentou: O nosso amigo Lázaro adormeceu. Eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, ele vai se salvar.
Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando de sono natural. Então Jesus falou claramente para eles: Lázaro está morto, e eu me alegro por não termos estado lá, para que vocês acreditem. Agora vamos para a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei, tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus disse: Seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Dito isto, Marta foi chamar sua irmã Maria. Falou com ela em voz baixa: O Mestre está aí e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no mesmo lugar onde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria na casa e a procuravam consolar. Quando viram Maria levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que ela iria ao túmulo para aí chorar. Então Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Vendo-o, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando. Então ele se conteve e ficou comovido. E disse: Onde vocês colocaram Lázaro? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus começou a chorar. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Alguns deles, porém, comentaram: Um que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, contendo-se de novo, chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus falou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal, já fazem 4 dias. Disse ele: Eu não lhe disse que se acreditasses verias a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviaste. Dizendo isso, gritou bem forte: Lázaro, saia para fora. O morto saiu. Tinha os braços e as pernas amarrados com panos e o rosto coberto por um sudário. Jesus disse aos presentes: Desamarrem e deixe que ele ande. Então, muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e que viram o que Jesus fez, acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao que parece, o tema é a morte e a ressurreição. O que de cara nos vem é a morte de Lázaro. Mas deixemos de coisas, cuidemos da vida. A gente ainda é bem moço para tanta tristeza. O tema central é a comunidade. É a comunidade que vive fraternidade e por isso merece e deve ter a assistência da solidariedade
da ternura, do amor. Betânia é o exemplo da comunidade fraterna. Perceba que na casa só existem irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Não tem pai ou mãe, não tem chefe, não há nenhum indício de hierarquia ali. Betânia é o espaço da fraternidade. O texto começa com Betânia. O texto nos lembra da comunidade. Agora, evidentemente, a comunidade vive seus dias de aflição, seus dias de felicidade, seus dias de vida e seus dias de morte. Mas centremos pé nisso para vivenciar essa quinta semana da Quaresma, tempo de conversão, tempo de mudança, tempo de verter o nosso olhar, mudar gestos, hábitos, para comunitariamente a gente construir o reino. Nesta semana, vamos refletir sobre a nossa comunidade ou as nossas comunidades, se são espaços de morte ou espaços de vida. Betânia é o lugar da fraternidade. Betânia é o lugar onde a hierarquia sequer é mencionada. E o texto é isso. É o 7º sinal de Jesus dentro do Evangelho de João. E este sinal, ele tem a importância de discutir dentro da comunidade o que é que tem peso, vida ou morte. Mais uma vez, os sinais que Jesus mostra claramente na boca do evangelista João, na escrita de João ou da comunidade joanina que faz esse texto, é um texto para nos colocar uma reflexão clara. É preciso tomar partido. É preciso decidir se está com Jesus, o partido da vida, ou se está contra aquilo que é reino de Deus, partido da morte. É preciso tomar lado. É preciso se posicionar. A gente que vive em várias comunidades, nas pastorais, nos sindicatos, nas comunidades de base, partidos políticos, associações de moradores, a gente sabe claramente que em muitos momentos é preciso definir lado. É preciso definir no que acreditamos. E no projeto de Jesus a gente é chamado também a fazer isso. É preciso tomar partido. Lázaro e suas irmãs são a humanidade, são a comunidade representada ali em volta das várias situações de morte que rondam aquela comunidade e rondam as nossas comunidades. O desejo de Jesus é um só, que essas comunidades, que essas pessoas sejam desamarradas e comecem a andar. Que em cada comunidade a gente possa fazer essa reflexão. O que é que nos amarra? O que é que está emperrando o nosso espaço de pastoral, de luta sindical, de luta partidária, de consciência de classe? Mas o desejo de Jesus é que a gente desamarre e ande. Só o amor pode gerar solidariedade. Só o amor poderia gerar essa solidariedade que Jesus tem, a ponto de voltar para a Judéia, a ponto de voltar para um lugar que não era seguro para ele. Ele amava aqueles 3. Ele tinha carinho pela irmã que o ungiu com perfume. E o texto lembra que ele tinha carinho por Lázaro. Quem chega para comunicar a Jesus diz: aquele que tu ama está doente. Ora, esse discipulado cria amor, cria ternura, cria fraternidade, cria empatia. E por mais que fosse perigoso para Jesus ir para lá, por mais que fosse um sinal de morte para ele, por mais que os seus discípulos dissessem que não era bom que ele fosse, Jesus não barganha. Não se barganha com a vida do companheiro. Não se barganha com a vida de quem a gente ama, de quem a gente é solidário.
Eu queria que a gente pudesse refletir isso durante essa semana. Não se barganha com a vida dos companheiros e das companheiras. É nesse sentido que Jesus apresenta. A comunidade que vive em ternura, que vive em fraternidade, ela produz amor, esse amor gera solidariedade, para que mesmo em situações de morte e de aflição, a gente construa vida nova, a gente desamarre e deixe que os nossos irmãos e irmãs andem. Tanto não se barganha com isso, tanto não se barganha com a vida, com a luta dos nossos companheiros e companheiras, que Jesus volta para a Judéia para ressuscitar o amigo, mesmo sabendo que isso lhe levará à morte. Jesus não barganha com a vida do seu companheiro. Ao chegar lá já é o quarto dia. O quarto dia para o povo do mundo bíblico é o dia em que se perde a esperança. Não há mais esperança no quarto dia. É preciso que a gente volte às várias comunidades, às várias realidades, muitas delas onde a gente mesmo vive, realidades onde se perdeu a esperança. É preciso desamarrar o povo para que a esperança seja redescoberta e o povo comece a andar. Isso se faz no nosso trabalho de base, se faz nas celebrações das comunidades eclesiais de base, se faz organizando para arte e cultura nos nossos bairros, se faz também compreendendo a luta de várias categorias, mesmo que a gente às vezes entenda que é preciso ter um pouco de paciência histórica. Mas não se barganha com a vida dos companheiros, não se olha para a comunidade sem nutrir em si mesmo um gesto de solidariedade. E aí eu volto a trazer, como na semana passada, a vida da classe trabalhadora e aqui na categoria dos enfermeiros e enfermeiras e técnicos e técnicas de enfermagem, que estão em luta há muito tempo. Essa é uma categoria, uma das que mais sofreu durante a pandemia. Primeiro com o caos, nos primeiros momentos de pandemia, como cuidar daquilo. Enfrentaram a peste de frente, muitos morreram por causa disso. Foram à Judéia ressuscitar os amigos, ressuscitar o povo, ressuscitar a classe trabalhadora que corria até o SUS, mesmo sabendo que voltar a esta Judéia podia os levar à morte. E muitos foram levados à morte, mas reanimaram, ressuscitaram os vários Lázaros que precisaram de apoio e ajuda durante a pandemia. Ora, as autoridades que viram isso tudo que Jesus fez e arrumaram nisso mais outro motivo para prendê-lo e matá-lo, também são as mesmas autoridades que zombavam destes profissionais de saúde durante toda a pandemia. Estes profissionais com paciência histórica cuidaram do nosso povo, protestaram, lutaram por garantias e até hoje continuam lutando. Foram às ruas junto com toda a classe trabalhadora para derrotar o fascismo e eleger um novo governo democrático e agora continuam em luta pelo seu piso salarial. Se a gente barganha com a vida dessas pessoas, se a gente barganha com essa história, a gente não entra no caminho de ressurreição e de luz que Jesus propõe. Ora, sabemos que a gente está num governo democrático e é importante que as nossas comunidades em trabalho de base apostem nisso, apoiem esse novo momento político que a gente vive, para que a democracia não sofra como vinha sofrendo. Para que a gente possa dar base, força e fazer pressão em um dos governos mais democráticos que a gente já teve e está tendo. Mas não se barganha com a vida dos companheiros e companheiras. Mesmo que isso nos custe voltar 3 quilômetros, mesmo que isso nos custe voltar no quarto dia,
mesmo que isso nos custe a morte pelas autoridades judaicas do mundo bíblico, a gente não pode barganhar. É preciso construir e dar apoio a um projeto democrático que está no poder, mas é preciso continuar como classe trabalhadora pressionando para que os enfermeiros e as enfermeiras, os técnicos e as técnicas tenham vida, se reanimem, ressuscitem. A gente não pode olhar para esta categoria e simplesmente dizer: não façam barulho agora, porque a gente está tentando reorganizar. Não vai em ninguém, porque a gente está tentando se reorganizar. É preciso que a gente, como classe trabalhadora, diga: desamarrem e andem. E a gente comece a garantir isso, pressionando o Supremo, pressionando o Poder Executivo, pressionando os governos estaduais, principalmente aqui no caso do nosso estado de Pernambuco, onde a governadora se nega a conversar com esta categoria. É preciso que a gente pressione para que a gente reanime esta categoria. E a gente não barganhe com isso. É preciso que a gente tenha consciência disso. É preciso que a gente mostre força e alternativas para que a categoria dos enfermeiros, enfermeiras e técnicos possam continuar na sua luta pelo piso. Enquanto Jesus reanima Lázaro, as autoridades de sua época tramam contra. Enquanto a gente pode estar achando que não é o momento dos enfermeiros e das enfermeiras se manifestarem, a rede privada de saúde, os empresários de saúde estão sim se manifestando. Estão sim barganhando e lutando para que o piso desta turma não saia. Para que a medida provisória não saia. Para que o Supremo Tribunal sente em cima disso e faça o povo e faça essa categoria penar mais ainda. A gente não pode simplesmente deixar este povo dentro da cova. É preciso dizer ao Lázaro que venha para fora. É preciso dizer que é momento de ressurreição. Enquanto é dia, como diz o próprio texto bíblico, é preciso que a gente caminhe. Então, construindo base para o projeto democrático que a gente vive hoje, mas tendo certeza que nós não somos governo, nós somos classe trabalhadora e estamos em disputa, porque há sim uma disputa em volta. Tendo consciência disso, é preciso que a gente apoie os nossos companheiros enfermeiras, os enfermeiros, os técnicos e as técnicas. Jesus não barganha com a vida do companheiro Lázaro. Ele vai mesmo aonde é sinal de morte e reanima, ressuscita. Façamos isso também, gente. Como Jesus diz no texto que é preciso caminhar sob a luz, aqui eu concluo com a prece poesia do Islã, que diz: Deus, põe luz em meu coração. Deus, põe luz em meu coração. Luz em meus olhos, luz em meus ouvidos, luz à minha direita, luz à minha esquerda, luz sobre mim, luz abaixo de mim, luz diante de mim, luz atrás de mim, e torne-me luz. E coloca luz em minha língua, luz em meus tendões, luz em minha carne, luz em meu sangue, luz em meu cabelo, luz em meu corpo e luz em minha alma. E multiplique a luz para mim. Deus, dá-me luz. Muita saúde, muita paz, muita força para todos e todas nós. Que a gente passe essa última semana da Quaresma pensando aonde, em quais comunidades, qual é a Betânia onde a gente deve ir para ajudar na ressurreição. Aonde a gente vai olhar para o Lázaro e dizer: desamarrem-o e deixem que ele ande. Muita saúde, muita paz, um cheiro grande, gente.
Quem tem sede, vem à fonte. Quem tem fome, vem à mesa. Vinho, trigo, leite e mel, comereis manjar do céu. Vinde, vinde, se me ouvirdes, vida nova vivereis. Aliança nós faremos, minhas promessas cumprirei. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Um sinal de vós farei, das nações sereis o guia. Chamareis os que estão longe e virão todos um dia. Ao Senhor vinde buscai, pois se deixa encontrar. Ao Senhor vinde invocai, pois tão perto Ele está. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. O mal deixe sua maldade, pecador deixe seus planos. Ao Senhor volte e verá o perdão de seus enganos. Meu pensar não é o vosso, vosso agir não é o meu. Tão distantes um do outro, quanto a terra está do céu. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Como a chuva cai do céu e não volta sem molhar, sem encher de vida o chão, sem nos dar o trigo e o pão. Assim faz minha palavra, nunca volta a mim em vão, sem fazer minha vontade, sem cumprir sua missão. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Partireis com alegria e em paz caminhareis pelos montes, pelos bosques, aclamados passareis. Os espinhos do facheiro, galhos e pau d'arco em flor,
o sertão verde canteiro, glória eterna ao Senhor. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Gostou do que acabou de ouvir? Do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.